Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Nerd Tuga e lamento anunciar que este vai ser o meu último Rapid Reviews. Provavelmente, para não vos aborrecer muito com os detalhes, o bom, o mau e o cagalhão é um formato bastante único que eu gostei muito de fazer e quero focar-me principalmente nesse formato. Para além de que descobri com o Rapid Reviews que consigo ser muito mais sucinto nas minhas críticas, tanto mais vale fazer críticas em vídeos individuais e não fazer críticas de todos os filmes que vejo e deixar o resto para coisas como o YouTube Shorts. Mas eu mesmo assim quero falar sobre os filmes que vi em agosto, especialmente porque acho que todos eles têm um tema em comum, sendo esse tema pegar numa propriedade popular e adaptá-la para filme de uma maneira muito diferente da norma. Será que funcionou em todos esses casos? Vamos ver nesta última edição do Rapid Reviews, agosto de 2023. Primeiro temos o Pôr do Sol, o mistério do colar de São Cajó. Espera, o colar de São Cajó? Aquele colar que toda a gente diz que esteve na família Bourbon de Linhaça há mais de 3.500 anos? Primeiro que tudo, tenho que agradecer ao meu primo por ter insistido em que eu visse a série quando passei férias com ele em julho deste ano. Fez-o bem porque eu adorei a série e quando soube que ia haver um filme, eu fiquei bastante entusiasmado, mas com um pouco de receio. A razão pela qual o Pôr do Sol funciona tão bem como uma paródia de telenovelas é porque está estruturado como uma telenovela normal, só que com piadas lá inseridas e com certos clichês elevados ao máximo. Retirando esses elementos, a série funciona bem como uma telenovela portuguesa normal. Seria uma telenovela má, mas isso faz parte de ser uma telenovela portuguesa normal. Portanto não sabia se esse formato ia resultar tão bem quando adaptado a filme. Mas agora que vi o filme, posso dizer que até funcionou, pelo menos em grande parte. Gostei de quando o início explora o que de facto aconteceu nesses 3.500 anos em que o colar de São Cajó esteve na família Bourbon de Linhaça. Tal como em qualquer outro cenário na série e ou neste filme, os guionistas veem-no como uma oportunidade para injetar lá uma catrafada de piadas. Também gostei muito dos atores novos, sendo os destaques o José Raposo e o Diogo Infante, como Miguel e Duarte Bourbon de Linhaça. A sua existência nunca foi referida na série e, no entanto, é como se sempre estivessem cá, devido à excelente dinâmica que têm com as restantes personagens. Os atores que estão de volta também estão muito bem, pelo simples facto de que são as mesmas personagens hilariantes que eram da série. Exceto o Rui Melo como Simão Bourbon de Linhaça, que desta vez é bonzinho. Não se preocupem, isto é só sumo com água. Depois da parte da série em que o Simão pensa que se tornou bom, quando na verdade é exatamente a mesma pessoa, finalmente podemos ver do que é que o Rui Melo é capaz quando é bonzinho a sério. O resultado é uma transformação para o Simão malvado, que é gradual o suficiente para ser cativante e drástica o suficiente para ser bastante engraçada. Também gosto das referências que o filme faz à série, especialmente as piadas que as personagens fazem sobre este filme ser uma prequela e como certas coisas têm que acontecer para fazer sentido com a série. Faz-me questionar o quão acessível este filme é para quem nunca viu a série, apesar de ser uma prequela. Mas olha, é mais razão para essas pessoas verem a série. O verdadeiro problema é que o saltitar de grupo de personagens em sítio para grupo de personagens em sítio funciona muito bem na série, não funciona assim tão bem neste filme, porque na série eles conseguem contar essas histórias diferentes ao longo de vários episódios, enquanto que num filme é preciso ter um enredo central para guiar a história, sendo esse enredo principal aquilo que se passa com a família Bourbon de Linhaça, personagens como o Tom Mané e a Yvonne, por mais que eu os adore, não há muito necessários para este filme. E sim, estamos a falar do Pôr do Sol. A história nunca foi muito importante e é mais um pretexto para contar piadas. Só que este problema também afeta as piadas, porque com a quantidade de sub-histórias que estão neste filme, as cenas não podem durar muito tempo e portanto não podem incluir tantas piadas como poderiam. Houve montes de alturas em que eu estava a gostar bastante de uma cena e estava a achar muita piada a essa cena e depois do nada a cena acabava bruscamente. Apesar disso, o filme é bastante bom e quando há piadas, são as mesmas piadas estúpidas, mas simultaneamente bem pensadas e estruturadas,
que eu adoro na série. Qualquer que seja a próxima Monkeys que o Manuel Pureza faça, quer esteja relacionada com o pôr do sol, quer seja algo original, eu mal posso esperar para ver. E portanto, dou ao pôr do sol o mistério do colar de São Cajó 4 copos de whisky em 5. Até teria dado 5, mas o Simão partiu o quinto. O estranho do Tartarugas Ninja, o Caos Mutante, é que os elementos que mais me preocuparam acabaram por exceder as minhas expectativas e os elementos para os quais eu estava mais entusiasmado acabaram por desapontar-me. Eu pensava que as tartarugas não iam ser muito diferentes umas das outras, mas acabaram por ter personalidades bastante distintas e cativantes. Eu pensava que não ia gostar da voz mais aguda do Donatello, mas até acabei por me habituar. E acabou também por ser mais um fator que distingue muito as tartarugas umas das outras. Eu pensava que não ia gostar da April por ter um design demasiado diferente e por ser um pouco nova demais. Mas até acabei por gostar bastante dela. Eu estava preocupado que fazer a animação deliberadamente feia e crude desse para o torto. Mas acabou por ser a melhor parte do filme. Por outro lado, eu estava muito entusiasmado para o Jackie Chan como Splinter. Mas ele acabou por não ser aquele alguém sábio e com um grande sentido de autoridade que o Splinter costuma ser. Em vez disso, ele meio que quer reduzir aquela piada do pai velho que tenta conectar com os seus filhos e falha desastrosamente. Eu estava entusiasmado para a catrafada de mutantes que iam aparecer no filme, assim como as respectivas celebridades que os iam interpretar, tais como o John Cena, o Seth Rogen, a Rose Byrne, o Paul Rudd, mas depois percebi que o filme não estava minimamente estruturado para acomodar esta grande quantidade de personagens e portanto não há tempo suficiente para brilharem ou para desenvolverem uma personalidade forte. A única exceção é o Ice Cube como Superfly, mas mesmo aí ele acaba por ser uma cópia inferior do Magneto. E enquanto que ele até começa por ser interessante e carismático, depois no final acaba por se tornar um vilão um pouco genérico. O filme em geral copia bastante dos X-Men, na medida em que a equipa boa de mutantes quer coexistência com os humanos e a equipa má quer dominar os humanos por os terem ostracizado. Por um lado até faz sentido, tendo em conta que as Tartarugas Ninja começaram como uma paródia de várias BDs da altura, principalmente do Daredevil e dos X-Men. Por outro lado, as Tartarugas Ninja, entretanto, desenvolveram uma identidade bastante própria. E portanto este filme dá a sensação de que estamos a voltar para trás. E tal como os X-Men, este filme tenta ser uma alegoria para o racismo. Só que não é lá muito subtil e nem sempre faz sentido. Tipo, eles fazem a piada de que o Splinter é meio racista por não confiar nos humanos, mas no contexto do filme ele tem todas e quaisquer razões para não confiar em humanos. Nós de facto somos uma porcaria. A história em geral não é lá muito boa. Um bom exemplo é no início, quando tem não só uma, não só duas, mas 3 cenas em que as personagens vomitam exposição. Mas ao menos a animação vai permitir que hajam excelentes cenas de ação, certo? Bem, tirando uma ou duas, nem por isso. Ao menos a comédia é boa de vez em quando, mas muitas das piadas consistem em fazer referência a filmes, séries e ou jogos e acabar a frase aí. Em geral, este filme tem partes boas e partes más, e o resultado é um filme Demonstra que lá porque um filme tem excelente animação, metáforas da vida real e elementos mais adultos, não quer dizer que seja automaticamente um bom filme de animação. Este filme claramente tira muita inspiração do dentro do Aranhaverso, mas em vez de se focar em construir a sua própria identidade, fica muito confortável na sombra desse filme. E portanto, dou ao Tartarugas Ninja o Caos Mutante 2 pizzas e meia em 5. No que toca ao filme do Gran Turismo, o conceito de adaptar a história real de um jogador de Gran Turismo que se tornou num piloto de carros de corrida a sério parecia ter bastante potencial. Infelizmente, no que toca à Sony, temos o Chad PlayStation que faz excelentes consolas e jogos, e temos o Virgin Columbia Pictures, cuja qualidade de filmes tende para o baixo. Para além disso, temos o Neil Blomkamp, que depois do excelente Distrito 9 e do subvalorizado Elysium, fez aquele que para mim foi dos filmes mais desapontantes de sempre, Chappie. E desde então, para além de não sei quantas curtas-metragens e minisséries,
O único filme que ele fez aparentemente foi um enorme desastre. Será que o filme ia resultar apesar desta combinação volátil? Vamos ver. Para começar, eu adorei o Orlando Bloom como Danny Moore, a.k.a. o maluco da Nissan que teve esta ideia, a.k.a. o tipo sobre o qual este filme devia ter sido. Acho que entre o filme do Tetris e o livro do Reggie, executivos de marketing são muito mais interessantes do que as pessoas pensam. Pois o David Harbour esteve muito bem como mecânico / treinador da tal equipa de jogadores / pilotos Jack Salter, com uma interpretação muito genuína e cheia de emoção. Gosto em particular da dinâmica que ele tem com o Danny Moore, havendo alturas em que eles concordam, alturas em que eles discordam, alturas em que um está correto, alturas em que o outro está correto. De seguida, há uma parte deste filme que está muito bem feita, ao ser emocionalmente pesada e ao demonstrar muito bem os riscos de corridas de carros. A pena é o resto da história não estar ao mesmo nível, em grande parte porque o filme está cheio de palha. Muitas vezes eu pensava, esta é a corrida final, e depois não era, e isso fazia-me questionar a catrafada de corridas que tinham vindo antes. É estranho porque a primeira parte do filme tem poucas corridas e ainda assim progride muito pouco a história, mas depois na segunda parte há uma catrafada de corridas e acontecem demasiadas coisas num curto espaço de tempo. Não ajuda que as próprias corridas não estão lá muito bem filmadas, ou cortam demasiado rápido entre diferentes perspectivas, ou ficam muito tempo numa só filmagem, mas sem aquela sensação de velocidade e adrenalina. Depois do quão bem filmadas as cenas de corrida foram no Le Mans 66 há mais de 3 anos atrás, já não há desculpa. Mas a pior parte é o ator principal, o Archie Madquay, como Ian Mardenborough, com uma interpretação muito monótona e pouco interessante. Eu até pensei que fosse o Ian a sério, mas não só não foi esse caso, mas também o Archie não é nada parecido com o Ian. Portanto faz ainda menos sentido ele ter sido escolhido para o papel. E faz ainda menos sentido eles terem escolhido um ator famoso como o Jimon Hunsun para fazer de pai de Ian, e no entanto, ele parece muito mais com o pai do Ian real do que o Archie se parece com o Ian. E faz ainda menos sentido ele ter sido desperdiçado no típico papel de pai que diz eu não percebo nada desses jogos e tu devias arranjar um emprego a sério. Pois, eu achei este filme muito aborrecido. Acho que subestimei o conceito de um jogador de jogos de carros de corridas tornar-se num piloto de carros de corrida. Obviamente, o primeiro não interfere no segundo, mas também não contribui lá muito. Eu não sei, se calhar fãs do Gran Turismo vão gostar do filme, mas eu nem por isso. E portanto, dou ao Gran Turismo uma microtransação do Gran Turismo 7,5 em 5. Agora temos a última viagem de Deméter. Desculpem, Drácula, o Despertar do Mal. Cá em Portugal temos com cada bosta de título traduzido. Isto é um filme do Drácula, mais especificamente um filme baseado no diário do capitão de Deméter, incluído no Drácula de Bram Stoker. Mas o título A Última Viagem de Deméter é muito mais adequado, porque de facto é sobre o navio Deméter, a sua tripulação e a sua luta por sobrevivência contra o Drácula. E essa parte do filme está muito bem feita, já que o elenco está cheio de excelentes atores, como o Corey Hawkins, o Liam Cunningham e o David Dastmalchian. O David Dastmalchian em particular estava irreconhecível, provavelmente porque ele costuma representar personagens muito excêntricas, mas aqui representa uma personagem muito normal e realista. O navio também está muito bem feito, quer em termos do próprio modelo, quer em termos dos cenários detalhados. O navio, assim como o resto do filme, transmitem uma boa atmosfera de ansiedade e isolamento, onde não há como escapar. O filme não depende de sustos baratos, em vez disso, vai acumulando cada vez mais e mais tensão, sem nunca te dar um momento de alívio. O terror vai a territórios bastante negros e macabros. Vais-te dizer, ok, eles não fariam isso, ou eles fizeram isso. Um bom contributo para o suspense e o terror é o facto de que o Drácula é um monstro, mas é um monstro inteligente. Ele é bastante furtivo e vai fazendo uma jogada de cada vez, sem chamar muita atenção e cobrindo bem o seu rastro. Mas depois, quando o próprio Drácula aparece, é um pouco
provavelmente porque eles usam demasiado CGI. Não quer dizer que não fosse preciso nunca usar CGI, mas sim reservá-lo para aquelas filmagens em que seria mais difícil usar efeitos práticos. E não sei porquê, o diálogo dele consiste em repetir o que as outras pessoas dizem como se fosse o predador. Depois com o quão gradual a progressão da história é, acho que eles não tiveram isso muito em conta para o terceiro ato, onde acontecem montes de coisas de uma maneira muito apressada e sem fazer muito sentido. Embora goste de quando o filme vai a territórios mais perturbadores, isso combinado com o facto de que sabemos desde o início que as coisas vão acabar mal, torna o filme um pouco deprimente e desgastante às vezes. Em geral, A Última Viagem de Demeter foi um bom filme de terror, que não teve medo de tomar riscos. Só faltava era uma melhor execução desses riscos para o filme não ser um enorme fracasso nas bilheteiras. E portanto, dou à Última Viagem de Demeter 3 caixões e meio em 5. Por último temos o Blue Beetle, a.k.a. o filme que a WB recusou-se a mencionar ou sequer dar alguma atenção, só porque não fazia parte do novo universo de filmes da DC que eles estão a fazer. Desde já, o Cholo Maridueña é excelente como Jaime Reyes. Dá para simpatizar muito com a personagem e os seus esforços, mas não é demasiado perfeito ao ponto de ser desinteressante. Para além de que ele faz parte daquela que é de longe a melhor parte do filme, a família Reyes. Os Reyes e as dinâmicas que têm entre si são bastante realistas e ao mesmo tempo absolutamente hilariantes, para além de que são uma boa representação da comunidade latino-americana. Gosto muito de como a Milagro Reyes, interpretada pela Belissa Escobedo, provoca e se mete com o Jaime. É tal e qual a muitas irmãs e tem muita piada. O George Lopez como Rudy Reyes é basicamente aquele tio bué maluco mas super porreiro que um monte de gente tem. Pelo menos é o meu caso. A Adriana Barrasso como Nana Reyes ao início parece uma avó normal, mas depois acaba por ter um papel muito importante no conflito e de uma maneira muito engraçada. O Damian Alcázar e a Elpidia Carrillo também estão muito bem como os pais do Jaime, Alberto e Rocio Reyes, e complementam muito bem o resto da família. Depois a Bruna Marquezine esteve muito bem como Jenny Cord. Podia facilmente ter sido um simples interesse amoroso, mas tem a sua própria história e a sua própria evolução. A Becky G esteve bem como Kajida, a entidade alienígena que vive no fato do Blue Beetle, e gosto muito da dinâmica entre ela e o Jaime. Gostava era que a voz fosse um pouco mais única, como no Batman Volantes e Audazes e no Jovem Justiça, e menos Siri / Alexa. Os vilões também podiam ter sido melhores. Não são maus, mas são um pouco genéricos. Gosto do facto de que fizeram a Susan Sarandon como Victoria Court uma vilã completamente irredimível. É algo que não é muito comum hoje em dia. Precisava era de um pouco mais de personalidade e um pouco mais sobre a sua origem. Depois o Raul Max Trujillo como Ignacio Carapex, durante muito do filme é só o tipo forte. E tirando umas pequenas amostras durante o filme, só sabemos a origem dele bem no fim. E quando ganha poderes, é só os mesmos poderes que o Blue Beetle, o que já se viu em montes de filmes de super-heróis, e algo que torna a luta final pouco interessante. As cenas de ação em geral não são muito especiais, e apesar do facto de nanotecnologia do Blue Beetle ser fiel às BDs, é algo que tem saturado muito os filmes de super-heróis ultimamente, para além de que não fazem nada de muito diferente com esse conceito. Tirando a primeira vez em que o fato se liga ao Jaime, em que o filme do nada decide ser um filme de terror. Depois a história é uma história de super-heróis de bem contra o mal muito básica, exceto, claro, no que toca à família Reyes e a sua crise financeira, que até é muito interessante. A história não é muito profunda e mesmo o pouco subtexto que tem é muito óbvio e pouco subtil. Pois este filme está no seu pior quando tem que ser um filme de super-heróis. Não que seja mau nesse aspecto, simplesmente não se destaca muito dos restantes filmes de super-heróis. Aquilo que ajuda o filme a destacar-se da multidão é a dinâmica familiar, que é igualmente engraçada e emocional. E portanto, dou ao Blue Beetle 4 chapulins em 5. E este mês de agosto foi um pouco especialmente comparado com o estrondoso mês de julho que veio antes. Gosto do facto de que todos estes filmes tomaram grandes riscos,
Mesmo o Blue Beetle era baseado num super-herói muito pouco conhecido, pelo menos fora de quem cresceu com o Batman Valentes e Audazes e a Jovem Justiça. Mas o facto de que muitos destes filmes fracassaram nas bilheteiras mostra que a qualidade é, acima de tudo, o fator determinante no sucesso de um filme. Um bom exemplo disso é a Missão Impossível 7 e o Elemental, que na altura ele disse que tinham sido fracassos, mas entretanto foram reunindo cada vez mais e mais atenção e até acabaram por fazer um lucro decente. Isso, combinado com o progresso que as greves têm estado a fazer, assinam um futuro bastante brilhante para o cinema. O único sacrifício é o período de escassez de filmes pelo qual vamos passar devido à quantidade de filmes que foram adiados por causa das greves. Mais uma razão para eu não fazer mais rapid reviews. Mas agora quero saber que filmes é que vocês viram em agosto e qual é que gostaram mais? Partilhem nos comentários. E eu agora tenho TikTok e voltei a usar o Letterboxd. E lá vou publicar críticas de filmes que eu vejo, aos quais não vou dedicar vídeos inteiros. Portanto, sigam-me nessas redes sociais e até à próxima. Pôr do sol, pôr do sol, pôr do sol. Pôr do sol, pôr do sol, pôr do sol. Pôr do sol, pôr do sol, pôr do sol, pôr do sol. Gostei do facto de que todos estes filmes tomaram riscos. Mesmo na minha.